pastor Yang Cho era motivador e um trabalhador que trabalhou duro. Ele é uma pessoa que abraça muitas pessoas e coopera com muitas pessoas com um coração de amor e tolerância. É difícil encontrar alguém como essa pessoa que se dedique totalmente a isso. O pastor Yang Cho nos deixou, mas não o deixamos ir. Agora, ele foi para o céu. Foi um pioneiro aqui nesta terra. E há muitas coisas que não conseguimos dizer a ele, ao nosso pastor. Trouxe para fora do templo uma criança com um coágulo de sangue. Fui pega pela chuva e pensei que poderia morrer. Depois de ouvir a mensagem do pastor Yang Cho, cheguei até aqui e comecei uma pequena igreja. Então, eu o chamei de meu pai espiritual, mas ele não pôde me filiar na sua igreja e a única coisa que fiz foi pecar. Prefiro que seja um sonho. O lugar vazio do pastor é tão grande, a voz do pastor Yang Cho ainda pode ser ouvida ao nosso redor. Todos olhem para Jesus na cruz e ouça essa voz. Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus nunca trata ninguém com base em sua aparência. O Senhor vê você hoje, enquanto você olha para Jesus na cruz e fala com você. Aqueles que estão doentes de espírito, aqueles que estão doentes no corpo, aqueles que estão doentes na vida, aqueles que estão embriagados de desespero, aqueles que estão embriagados de tristeza, Deus diz a todos: vou cuidar do seu sofrimento, eu carrego sua tristeza e me responsabilizo por suas falhas e pecado. Eu suportei seu castigo e te dei minha paz. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
primeira vez que vi o pastor Yang Cho foi em 1957 ou 58, quando morava em Seodaimon. Havia uma igreja tenda em Seodaimon. Eu estava passando e acabei entrando. Então vi quão apaixonadamente este jovem interpretava os sermões dos missionários americanos. E eu disse: como você é tão bom nisso? Como pode ser tão apaixonado? Então eu saí. Descobri mais tarde que ele era o evangelista Yang Cho. É uma loucura porque vem tanta gente pobre, desesperados e famintos. E eu orei. Alguns dias depois das orações matinais, não havia comida para as pessoas. A pastora Choi Jacil fez pão com farinha e distribuiu o pão. Eu comi pão com rações. Se os americanos lhe derem leite em pó, não haverá pessoas que o comerão e depois o visitarão? Eu ajoelhei-me e orei o dia todo, porque houve reavivamento. Os pobres e quantas pessoas estão doentes, pessoas com doenças pulmonares, todos os tipos de doenças gastrointestinais, doenças cardíacas, artrite. Então, quando vi o Senhor curando os enfermos na Bíblia, orei pelos enfermos. Só porque fui curado de uma doença, não é porque tenho o dom da cura divina. Orei pelos enfermos, porque estava com muita pena e confiante de que estava curado. A Coreia era muito pobre e nós éramos muito pobres mesmo quando éramos estudantes universitários. Embora fôssemos pobres, a economia estava a crescer, as indústrias estavam a crescer e as fábricas estavam a serem construídas. Portanto, no campo, os jovens começaram a migrar para Seul como uma cidade grande. Veja que as pessoas estão deixando sua cidade natal e indo para um país estrangeiro pela primeira vez. Muitos que estavam sozinhos não conheciam ninguém e era difícil. Foram momentos muito difíceis, mas a igreja abraçou essas pessoas naquela época. Então, essas pessoas gostavam de ir à igreja. E quando iam à igreja, antes de tudo, eram abraçados. Após o culto, almoçávamos e em seguida, iríamos adorar a Deus. As mensagens eram mensagens de esperança. Durante meus dias em Seodaimon, tenho ouvido os sermões do pastor Yang Cho, desde os 10 anos de idade, em 1964. Mesmo estando no ensino fundamental, eu ouvia o sermão e expressava quanta graça recebia do sermão do pastor Yang Cho. Fiquei muito emocionado e esperei muito por um culto certa noite. Às vezes, fazíamos uma reunião de reavivamento por uma semana, mas foi uma bênção tão grande que estendemos a reunião de avivamento por mais uma semana e a realizamos por 2 semanas seguidas. Então, eu estava lá no local de todo o avivamento e estava no meio da torrente rápida de palavras. Posso dizer que passei toda a minha adolescência em grande emoção, graça e entusiasmo. Na verdade, ao vir de Seodaimon para Yoido, todos disseram que era impossível. Em primeiro lugar, todos os membros da igreja de Seodaimon
tiveram uma vida difícil. E em segundo lugar, eles não tinham capacidade financeira para construir uma igreja em Ioido. Havia apenas um apartamento piloto construído na praia arenosa e vazia. Foi uma decisão imprudente e impossível, mas o pastor decidiu e a igreja foi concluída em julho de 1973 e a conferência de evangelismo com Billy Graham foi realizada. Realizei uma conferência de pastores aqui e entrei oficialmente no partido em setembro. Desde aquele dia, a história do avivamento tem sido tão incrível que vai além da imaginação. Com meus próprios olhos, vi 10.000 pessoas se tornarem 100.000 pessoas, e depois 200.000 pessoas, e depois 300.000 pessoas. Cresceu tão rapidamente em um período muito curto de tempo. Da fé vem esperança, coragem, conforto e força. Assim, durante uma época de grande pobreza, a igreja prestou serviços especiais às pessoas pobres que vinham do campo. Era um lugar de muito conforto, um lugar de esperança, um lugar que dava coragem na vida. Havia um departamento de socorro em cada igreja. Naquela época, mesmo entre aqueles que iam à igreja, os pobres, os necessitados, e essas pessoas eram ajudadas pelo departamento de ajuda humanitária da igreja, porque visitei, cuidei e ajudei a todos, agora tenho fé. Era uma época assim. Se você orar, Deus responderá às suas orações, porque esta mensagem continua a mesma. As pessoas oravam a noite toda, chorando e derramando lágrimas. Através da oração, novas forças surgem e você pode superar esses momentos difíceis. Muitas pessoas vieram à igreja e suas vidas começaram a romper sobrenaturalmente. Declare com fé, faça confissões positivas e mude sua vida. Na sociedade coreana, todos queriam viver bem, especialmente em tempos muito difíceis, nos anos 60 e 70. Ao transmitir uma mensagem positiva ao povo, contribuiu grandemente para o renascimento da igreja e para a prosperidade da sociedade coreana. Qual é a mensagem central? Diga aos coreanos para não permanecerem desesperados, mas para viverem na esperança. Acho que a chave está aqui, jovens. Vocês vão alcançar uma geração com esperança, para não permanecer numa era de desespero, do desespero à esperança, do pensamento negativo ao positivo, da tristeza à alegria. Acho que este é o cerne da mensagem do pastor Yang Cho. Embora o pastor Yang Cho
estivesse administrando uma grande igreja, ele utilizava ativa e eficazmente a organização distrital. O que aconteceu aos teólogos americanos depois de se tornarem a maior igreja do mundo? Por causa da reputação do pastor Yang Cho e da igreja, comecei a aprender sobre reuniões distritais da igreja do Evangelho Pleno. Entre os estudiosos americanos, Peter Wagner, do Instituto Teológico Fuller, o pastor estudou especificamente a igreja coreana e analisou o papel das organizações distritais, especialmente quando o pastor Yang Cho se tornou famoso. Ele estava presente em todas as igrejas coreanas. Como resultado dessa pesquisa, essas pessoas não se referiam à área como um distrito. Eu disse que era a igreja em células. Então se chamava Igreja em Células. Tornou-se agora uma diretriz pastoral mundialmente famosa. E o mundo inteiro está começando a aprender. Pessoalmente, do ponto de vista da fé, o que podemos imitar do pastor Yang Cho é a sua vida de oração. Ainda me lembro daquela vida de oração quando fui a uma cruzada num lugar chamado Irianza, na Indonésia. Fiz um almoço leve ou uma refeição leve e depois passei o resto da tarde. Saí do hotel às 18 e fui até o local da reunião. E acho que o pastor Yang Cho orou o tempo todo. Ninguém foi permitido entrar na sala e o som da oração pôde ser ouvido do lado de fora. Ele orou concentradamente por 4 a 5 horas. Naquela época, era uma grande ilha na Indonésia chamada Irianza. Por causa da cruzada noturna, quase todas as igrejas estavam fechadas e depois todos correram a cruzada de Irianza. Tivemos uma cruzada onde se reuniu a maior multidão de pessoas de Irianza. Eu estava no campo vendo isso diretamente. Eu simplesmente me curvo diante de Deus e peço sua ajuda. Vi grandes obras de avivamento acontecendo onde quer que eu fosse. Muitas pessoas se perguntam como o pastor Yang Cho pôde liderar uma cruzada tão grande e curar os enfermos. As pessoas dizem: como você pôde liderar uma igreja grande? Onde está o segredo? Esse segredo é porque ele teve uma vida de oração. A parte inesquecível do pastor Yang Cho
é que ele orou e jejuou enquanto pulava as refeições antes da reunião noturna. Ele orava por cerca de 5 horas e depois subia ao púlpito. Agora que penso nisso, entendo que ele foi realmente usado por Deus em uma época. Os grandes porta-vozes da palavra eram pessoas de oração e preparadas para as reuniões através de longas orações. Com isso, eu aprendi que ele foi usado como ferramenta de Deus através da poderosa presença do Espírito Santo. O comício na Praça Ioido foi o evento que fez o mundo invejar a igreja coreana. Naquela época, o pastor Billy Graham estava começando na praça de Ioido. Depois que chegou a hora e a cruzada, passei a fazer parte da Conferência Mundial de Evangelização de 1980. O 100º aniversário do cristianismo, em 1984, a Conferência Missionária do 100º em 1992 e os Jogos Olímpicos de 1988. Antes disso, a Cruzada Olímpica de 1988 foi realizada e nunca falhou. E a igreja coreana realmente prosperou. A história de se tornar um só corpo e transcender denominações ocorreu pela primeira vez e continua até hoje. O pastor Yang Cho era uma pessoa que estava um passo à frente em tudo, porque até a cruzada dos membros da igreja é, na verdade, uma grande cruzada. Muito foi realizado através do pastor Yang Cho, e os frutos plantados certamente continuarão. O que os membros coreanos e mundiais da igreja sabem bem? Se você perguntar quem é o pastor Yang Cho, o pastor Yang Cho é o representante da Coreia, que representa a Ásia. Ele foi um grande pregador missionário. Você acha que sim? O maior pregador moderno que a América produziu foi o pastor Billy Graham, que estava nos Estados Unidos. E o pastor Yang Cho representa a Ásia e a Coreia. Existem pastores chamados Poyun Cho, David Cho. Então, eu estou interessado na missão mundial do pastor Cho. Desta vez, os cristãos do sul da Coreia e os membros da Igreja do Evangelho Pleno oraram pela saúde e felicidade dos seus compatriotas do norte. Considero uma grande honra
construir um hospital do coração, hospital cardíaco. Eu realmente valorizava esse trabalho e tinha amor pelos meus compatriotas norte-coreanos. O pastor Kyung-jik fez o mesmo. E de fato o pastor Yang Cho respeitava o pastor Kyung-jik Han. O pastor Kyung-jik aceitou o prêmio Templation, que é o prêmio representativo do cristianismo, e ofereceu no dia seguinte dizendo: use-o para os nossos compatriotas na Coreia do Norte. O pastor Yang Cho também disse que fez esforços para construir um hospital do coração, mas não foi concluído. O interesse do pastor Yang Cho é pelos seus compatriotas na Coreia do Norte e pelas muitas pessoas em todo o mundo. Um hospital cardíaco iniciado por um pastor com o sonho de fazer trabalho missionário na Coreia do Norte. Um hospital cardíaco iniciado por um pastor com o sonho de fazer trabalho missionário na Coreia do Norte. Acho que completar bem isso é a tarefa que me foi confiada. A construção será retomada no fim do ano ou no início do próximo ano e será construída dentro de 6 meses. Ao construir pequenos hospitais em cada zona rural, podemos quebrantar os seus corações e espalhar o Evangelho de Cristo. Espero que possamos aguardar com expectativa o dia em que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul serão unificadas. Queridos crentes, hoje estamos no meio de muitas dificuldades. No entanto, porque o governante da história é Deus, devemos ter firme fé em Deus, não importa quais sejam as circunstâncias. E através da graça da cruz de Cristo, não devemos negligenciar a salvação que recebemos. Devemos sempre ser gratos pela graça da salvação. Além disso, não se comprometa com o mundo em sua vida religiosa. Você deve servir a Deus de todo o coração. Espero que todos vocês que vieram hoje vivam uma vida boa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia! Esta é uma pessoa que se queimou por causa do Evangelho. Uma pessoa que se queimou. É difícil encontrar alguém tão dedicado quanto a cumprir sua missão. Então, nós vimos lá o que ele pregou antes de falecer. É por isso que ele é um pastor tão precioso que se queimou completamente e ofereceu isso ao Senhor. O pastor Yang Cho, embora ele tenha partido, depois de completar sua missão nesta terra, agora, os pastores e crentes da nossa igreja coreana, acho que seja muito importante continuar com essa fé. Sua fé genuína evangélica e o movimento espiritual, movimento de um avivamento e movimento missionário mundial. Se continuarmos com isto,
para a nossa geração, seremos capazes de ver o que a vida do pastor Yang Cho fez pela igreja coreana. Estou confiante de que suas lições e méritos espirituais continuarão a brilhar. Sempre penso no pastor Yang Cho como se ele estivesse ao meu lado e fazendo o que ele conquistou ao longo da sua vida. Assumi um compromisso mental de transmitir o legado e continuarei a viver assim. Portanto, no futuro, nós construiremos um memorial para o pastor Yang Cho. O objetivo é continuar o legado espiritual que Deus deixou para nós. Glória a Deus, que tremendo esse documentário do pastor Yang Cho. Talvez você chegou aqui neste canal Vinícius Siqueira, ouviu este documentário, foi tocado tremendamente por essa entrevista, esses homens de Deus, pastores, e o legado do pastor Yang Cho. Mas você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui no canal Vinícius Siqueira, todos os dias, nós postamos mensagens abençoadas para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.